Amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, daqui quem vos fala, o Pastor Luís, desde Portugal, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje vamos fazer um estudo acerca da doutrina da pré-existência, portanto, a doutrina da pré-existência humana. Em que consiste esta doutrina? Esta doutrina afirma que o homem já era pré-existente antes de nascer aqui na Terra, antes da tua mãe engravidar, antes da concepção já éramos pré-existentes. Amém? Então é a doutrina da pré-existência humana. E a pergunta que nós vamos fazer é: éramos anjos antes de nascer? Portanto, hoje vamos falar sobre esta doutrina. Vamos ver se esta doutrina é uma doutrina bíblica ou se é uma doutrina antibíblica. É isso que nós vamos ficar a saber. Quantos podem dizer aleluia? Ricanto la mastéria. Glória seja dada a Deus. Aleluia, glória seja dada a Deus. Então é o seguinte, meus amados. Vamos aqui, glória a Deus. Amém? Vamos aqui, a doutrina da pré-existência, portanto, a doutrina da pré-existência pressupõe, glória a Deus, o conceito da pré-existência não pode ser seguido até à sua conclusão lógica. A pré-existência significa uma de três coisas. A alma sempre existiu. Portanto, o primeiro conceito é: se a alma sempre existiu, a alma então é eterna. E se a alma é eterna, glória a Deus, então nós somos deuses. Nós somos quem sabe nós somos a quarta pessoa da Trindade. Ou nós somos tão poderosos quanto Deus. Somos eternos. Oh, Raman talaba saia canta la mastéria. Olha aí. Porque se a alma sempre existiu, isto é uma... Porque é assim, se tu tiveres a ideia que tu já pré-existias antes da concepção, portanto, antes de ser gerado no ventre da tua mãe, se tu tens a ideia que tu já pré-existias, então, das três, uma. Ou seja, das três aconteceu uma das coisas. E uma das teorias, uma das hipóteses, neste caso, para a pré-existência, é que a alma sempre existiu. Se a alma sempre existiu, tu és eterno. Certo? Tu és eterno. Vamos lá ver o que é que diz a Bíblia aqui no Salmo 90. Salmo 90. Será que nós somos eternos? Vamos aqui no Salmo 90. Glória a Deus. Salmo 90 nos diz algo muito tremendo. Salmo 90. Glória a Deus. Salmo 90 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou antes que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, espera aí. Deus é Deus, aleluia, antes da fundação do mundo. Aleluia. Então, o mundo não é eterno. Deus é que é eterno. Ele é o Elolam. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Sharamandagai. Hebreus, capítulo 13. Vamos aqui para Hebreus, capítulo 13. Então já vimos que só Deus é eterno. Amém? O homem não é eterno. A alma não é eterna. A alma não existe desde sempre, desde a eternidade. Glória a Deus. A alma não é eterna. Ah, oh, glória. Glória a Deus. Então, a alma, essa ideia que a alma sempre existiu, esta hipótese, ela é antibíblica. Vamos aqui a Hebreus, capítulo 13. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 13. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Agora reparem aqui. Colossenses.
Vamos aqui para Colossenses. Quem puder, abra em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Amém? Falando acerca de Jesus Cristo, dentro do contexto. Porque nele, ou seja, em Jesus Cristo, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então, o homem não há na terra? Ele não tem uma alma? Sim. Até mesmo o que foi criado nos céus, foi tudo criado, então não é eterno. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Então até os anjos foram criados. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Então só Deus é antes. A alma não é pré-existente, no sentido que sempre existiu. Nesta hipótese que ela sempre existiu. Isso é mentira. Amém? Porque ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Oh, Raman Talabassaia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Agora vamos aqui. Estamos aqui provando, irmãos. Vamos aqui para João, capítulo 1. João, capítulo 1 diz assim. Estamos aqui já refutando aqui esta ideia que a alma sempre existiu. No princípio era o verbo, e o verbo, quando diz verbo, glória a Deus, no princípio era o verbo, logos, quem querer diga glória. Ou seja, no princípio era Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava com Deus, com o Pai. E Jesus Cristo era Deus. Porque eu e o Pai somos há um só Deus. São duas pessoas aqui distintas. Da Trindade, são três. Mas ambas são o único Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então a alma também foi feita por ele. Então a alma não é eterna. A ideia que a alma sempre existiu está errada. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece. Anda canto, ora massaia nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João o Batista, o maior profeta nascido de mulher. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas àqueles que o receberam lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele do qual eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque é primeiro do que eu. Porque todos recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade estas vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Deus, Jesus, ele é o Criador. Amém? Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada foi feito se fez. E ele é antes de todas as coisas. Então, a alma, a ideia que a alma sempre existiu, que ela é eterna, está errado. Damos aqui mais uma teoria. Mais uma teoria aqui da... Porque hoje estamos aqui e vamos refutar, tu já vais ver, que a ideia da pré-existência da alma, ela não tem base. Tem uma suposta base bíblica, mas que é errada. É uma interpretação errada e que pode levar muita gente a querer em heresias. Olha aí. Então, a primeira ideia que é, a alma sempre existiu? Não. Porque quem sempre existiu foi Jesus. A alma foi criada em um tempo anterior. Aqui a segunda hipótese. A alma foi criada em um tempo anterior e esperou incorpórea, até que pudesse habitar num corpo na terra. Ou seja, isto é a teoria da encarnação. Mas a gente já leu em João capítulo 1 que o Verbo se fez carne. Quem encarnou foi Jesus. O único que encarnou foi Jesus. Então, nenhum homem pode dizer que encarnou. Que ele encarnou aqui na terra. Cuidado. Então isto é a teoria da encarnação. Mas biblicamente, João 14, glória a Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo, ou seja, Jesus, a palavra viva, que é Espírito, porque Deus é Espírito, Deus se fez carne, encarnou e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e verdade. Então quem encarnou foi Jesus.
mais ninguém pode dizer que eu encarnei. Amém? Então, aqui é a teoria da encarnação. A teoria da encarnação. Mas a teoria da encarnação só compete a Jesus. Agora, vamos aqui a 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Quem é que se manifestou? Jesus. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se manifestou em carne. O único que encarnou foi Jesus. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima da glória. Bem claro. Eu estou aqui provando que essa ideia que a alma foi criada em um tempo anterior e esperou incorpórea até que pudesse habitar num corpo terreno, não é? Também é errada, porque aí teríamos a defender a doutrina da encarnação, que a encarnação só compete a Jesus, mais ninguém. Aqui o terceiro conceito, aqui terceira ideia, aliás, terceira hipótese. A alma habitou um outro corpo, ou seja, habitou num outro corpo no passado e transmigrou, ou seja, reencarnou para o seu corpo atual. Era como, por exemplo, olha, tu eras um anjo, portanto, tu habitavas num corpo de anjo e agora habitas num corpo de homem. Tu eras um anjo antes de nascer aqui na Terra. É tal doutrina da origem angelical dos homens que está sendo muito defendida na internet, essa heresia, não é? Por Emery Prince, por Sariel, pelo pastor Júlio César. O pastor Júlio César chegou a dizer: eu não sou daqui, vim do céu. Ai, que saudades eu tenho do céu. E começou a chorar numa live. Inclusivamente ele, glória a Deus, diz que tinha asas como os anjos e eram grandes. Não é? Então ele é um anjo. O que é que ele é? É um querubim, é um serafim, não é? Então, e o Emery Prince também defendeu. Então esta é a doutrina que tu já habitaste num outro corpo. A tua alma já habitou noutro corpo. Mas que reencarnou. Agora tu reencarnaste. Saíste daquele corpo do anjo e reencarnaste agora. É a doutrina da reencarnação. A doutrina hindu. Portanto, uma doutrina hinduísta. Porque no hinduísmo a reencarnação, eles dizem que as almas reencarnam. Quando a pessoa morre, a alma fica a vagar e reencarna. Anda cai la massa maia. Ou ricanta la massa. É num outro corpo. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Ramanagashudu Kovanagasher Managai. Aleluia. Então esta é a doutrina hindu. A doutrina da reencarnação do hinduísmo e do budismo. Porque segundo o hinduísmo existe a lei do karma. Causa e efeito. Que esta vida presente, não é? É o reflexo da vida passada e a causa da vida futura. A vida presente é o quê? A consequência da vida passada. E a causa da vida futura. É a lei da causa e o efeito, a lei do karma. Em que tu, nesta vida presente, estarias a te aperfeiçoares, a corrigir os teus erros da vida passada. Não é? Entre aspas, porque eles não creem na doutrina do pecado, nem no conceito do pecado, os hindus. Não é? Eles acham que não existe pecado, mas estarias o quê? A corrigir os teus pecados, estarias a purificar-te dos teus pecados. Tu mesmo estarias a purificar-te até chegares à perfeição, porque no último estágio da reencarnação hindu, tu alcanças a divindade. Tu te fazes um com o Brahma, que é o Deus que impregna tudo e todos. E no budismo, tu alcançarias o nirvana, ou seja, tu deixarias de existir, te fundirias com o universo, estarias num estado de total paz e felicidade, o que é mentira. Recai, o pai da mentira é Satanás. Olha aí, Hebreus, então aqui seria a doutrina da reencarnação. O que é que diz em Hebreus? Existe reencarnação? Não. Olha aí o que é que diz em Hebreus. Anai, Sarabanagai, terra. Amém, glória a Deus. Estamos aqui refutando aqui esta doutrina da pré-existência da alma e aqui a teoria de que a alma foi criada num tempo, aliás, que a alma já habitou num outro corpo, neste caso num corpo angelical, e reencarnou neste corpo atual. Neste corpo actual, aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo.
Juízo, qual é o juízo? Céu ou inferno. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação, meu irmão. Rova lá baixada cai. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos os que para lá entram, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que eu encontro. Mateus 7, 13 e 14. Só há dois caminhos, um leva para cima, que é para o céu, outro leva para baixo, para o inferno. Não existe reencarnação. Tu não te vais aperfeiçoar. Não é a teoria da nova era. Não é? Rova lá bacana, tu vais reencarnando até te tornares num mestre iluminado, num avatar. Cuidado com essas doutrinas de demónios. Aleluia, esta doutrina da pré-existência da alma, doutrina que apoia várias doutrinas erradas. Neste caso, se a alma sempre existiu, então tu serias eterno juntamente com Deus. Tu serias Deus também. Tu serias eterno. E a Bíblia diz que Jesus é antes de todas as coisas. Então antes da tua alma, Jesus já era. Então a tua alma não pode ser eterna. Ela não sempre existiu. O segundo conceito, não é? Que a alma foi criada num tempo anterior, mas esperou até encarnar. Mas o único que se fez carne, que encarnou, foi Jesus Cristo. Então essa doutrina da encarnação humana está errada. E a doutrina da reencarnação está mais errada ainda, porque é uma doutrina hindu. Aleluia. Ricanto alabasteria andalabaia, suricanta alabanaya, suriandas neri andalabaia, rova labachuto covanagasteria. Qual é a origem desta doutrina da pré-existência da alma? Bem, alguém pode dizer qual é a origem? Glória a Deus, qual é a origem? Amém? Qual é a origem? Quem querer diga glória. A origem se encontra no filósofo Platão. Glória a Deus. Amém? Aleluia. É um filósofo, creio, pré-socrático. Glória a Deus. Olha aí, Platão, do grego clássico. Filósofo. Platão. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Estamos a falar de 4. Estamos aqui a falar 428, 427 a.C. Data de nascimento, data da morte 348 a 347 a.C. em Atenas, local de Atenas. Amém? Então Platão era um filósofo, considerado o pai da filosofia para muitos. Quem querer diga glória. Foi este homem, glória a Deus, que inicialmente defendeu a pré-existência da alma. Glória a Deus. Foi Platão. Portanto, a origem da doutrina da pré-existência vem da filosofia. Olha aí. Pré-existência. Vê se aparece aqui alguma coisa. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Então, Platão anda kama saia kontolovanaya ramanaya suryandas néria. Olha aí. Eu há bocado disse que Platão era pré-socrático, mas não é. Platão é depois de Sócrates. Amém? Estou a corrigir. O filósofo Sócrates, como Jesus Cristo, apenas defendeu os seus pensamentos verbalmente, não deixando escritos. Os seus ideais foram disseminados pelo seu principal discípulo Platão. Amém? Entre outros conceitos afirmados pelo mestre, ele afirmava que as almas, após uma passagem pelo Hades, atenção que o Hades no conceito de Platão não era o local de sofrimento, mas era o reino dos mortos. Após uma passagem pelo Hades, o reino dos mortos eram novamente levadas ao universo dos seres vivos, no qual experimentavam inúmeras existências por um tempo mais ou menos longo. Alguns acreditavam que a reencarnação é uma ideia que prepondera tão somente na religiosidade oriental, ou seja, no hinduísmo, budismo e outras formas, também religiões ligadas à nova era. Mas ela também foi
largamente propagada na esfera ocidental. Diversos cultos religiosos envoltos em enigmas e desconhecidos rituais iniciáticos desenvolviam uma vasta diversidade de ritos e convicções espirituais em torno da reencarnação. Então, eu não quero me estender muito aqui nisto, mas é para tu entenderes. Então, Platão era discípulo de Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito, mas ele veio e compilou as ideias de Sócrates e ele queria que as almas estariam uma época no Hades e depois elas encarnavam em corpos e depois teriam sucessivas encarnações. Ou seja, ele queria na doutrina, aliás, ele queria na reencarnação. Talvez Platão tenha sido também o pai desta doutrina da reencarnação, não somente da pré-existência das almas. Então vemos, a origem é na filosofia grega pós-socrática, não é pré. Pouco disse que era pré, peço perdão, amém? Pós-socrático, foi um erro. Glória a Deus de memória. Agora nós vamos aqui. Então, o que é que a Bíblia nos diz sobre as filosofias? Anda, cama, saia, canta lá. Olha aí, a advertência do apóstolo Paulo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Atenção, o que é presa? Eu vou-te explicar. A águia é considerada o topo de gama, ou seja, o ser vivo que não tem predador na cadeia animal. Ele reina. Portanto, a águia não tem predador. A águia está no topo. A águia é predadora. É uma ave que caça outros animais, mata e come. Então, por exemplo, o coelho está na base. O coelhinho está saltando no bosque. Vem a águia lá do seu véu e ataca-o, agarra-o com as garras, mata o coelho e come o coelho. O coelho é uma presa. Ou seja, é um animal que vai ser capturado, vai ser preso, vai ser morto e vai ser devorado. Então o que é que o apóstolo Paulo dizia? Olha, tende cuidado que ninguém vos prenda, vos mate espiritualmente e vos devore. Ou seja, vos destrua por completo. Por meio de filosofias e vãs subtilezas. Raklai Shandagai. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é bem claro, filosofias. Por meio de quê? Filosofias. A palavra filosofia vem de filos e sofia. Ou seja, sofia, sabedoria. Filos é amor à sabedoria. Mas isto aqui é uma sabedoria humana. Porque em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quer dizer que a verdadeira sabedoria só vem quando tu aceitas a Cristo e tens o Espírito que estava em Cristo. Tens o Espírito Santo te guiando em toda a verdade e te conduzindo em toda a verdade. Então, aqui a advertência é bem clara. Tende cuidado para que ninguém vos faça o quê? Presa sua. Ou seja, toma cuidado para que ninguém te prenda, ninguém te capture. Tem cuidado para que ninguém te faça seu escravo. Tem cuidado para que ninguém te mate espiritualmente. Mata a tua alma, mata a tua esperança de vida eterna. Tem cuidado para que ninguém te devore, ou seja, te destrua a tua vida. Aleluia. Por meio de filosofias. Está aqui. E vejo subtilezas. Segundo a tradição dos homens e não segundo os rudimentos do mundo. Aliás, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. Assim é que é. E não segundo Cristo. Assim é que é. Então estou aqui provando a origem da doutrina da pré-existência da alma, bem como da reencarnação, se encontra em Sócrates, um filósofo pré-socrático. Aliás, se encontra em Platão, assim é que é, um filósofo pós-socrático. Glória a Deus, Platão, que era aluno de Sócrates. Agora nós vamos ver uma coisa muito interessante. Quem queria diga glória. Sharamanto Kovanagasteria. Quem é que introduziu a doutrina da pré-existência das almas no cristianismo? Foi precisamente Orígenes. Glória a Deus, Orígenes, cognominado Orígenes de Alexandria, Orígenes de Cesareia, ainda Orígenes o cristão, foi um teólogo e filósofo neoplatónico, ou seja, ele se inspirou em Platão.
Aleluia, Racantola da Maia, que é um dos padres gregos, dos pais da igreja. Glória de nascimento em 185 d.C., em Alexandria, no Egito, que interpretava a Bíblia de uma forma alegórica e não através do método literal, histórico ou gramatical. Ele foi o pai da alegoria, um dos pais da alegorização das Escrituras, de interpretações alegóricas das Escrituras. Está aqui. Está aqui. Foi este herege. Não tem outro nome. Foi este herege. Considerado um dos pais, mas era um herege. Orígenes era um herege. Glória a Deus. Está aqui. Ele era filósofo neoplatónico. Neoplatonismo é o termo que define o conjunto de doutrinas e escolas de inspiração platónica que se desenvolveram do século III ao século VI, mais precisamente a fundação da escola alexandrina por Amónio de Sacas. Então está aqui. Está aqui. Foi este indivíduo que introduziu várias heresias. Ele era herege. Quais eram as principais heresias de Orígenes? Então, quem é que foi o pai ou o criador da doutrina da pré-existência das almas? Foi um homem chamado Platão, que era um filósofo pós-socrático, que era aluno de Sócrates e que aprendeu dele, e como Sócrates não deixou nada escrito, ele pegou nas ideias de Sócrates e as compilou e escreveu várias coisas. Tem vários escritos de Platão. E hoje é estudado nas escolas. É estudado na escola secundária e até nas faculdades. Platão é estudado. É considerado por muitos como o pai da filosofia. Portanto, e a Bíblia condena as filosofias vãs. Olha aí. Orígenes. E quem é que introduziu a doutrina da pré-existência dentro, glória a Deus, dentro do cristianismo? Foi Orígenes. Glória a Deus. Agora vamos ver aqui a questão de Orígenes. Portanto, quais foram as 4 principais heresias? Nós não vamos ver todas as heresias de Orígenes, são várias, mas vamos ver só algumas poucas. Orígenes foi condenado pela Igreja em vários momentos e concílios por proclamar 4 grandes heresias. Quer dizer que a maior parte dos cristãos não cria naquilo que Orígenes pregava, nesta história da pré-existência das almas, mas havia mais. Ao primeiro, ao ressuscitar os seres não teriam corpos, mas seriam integralmente etéreos, negando, portanto, a ressurreição da carne. Portanto, ele negava a ressurreição. Era um herege. Era um herege, meu irmão. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Jesus, ele ressuscitou a Lázaro ao fim de 4 dias. Aleluia. E olha aí, vamos aqui refutar esta heresia. Portanto, ele negava a ressurreição corporal, a ressurreição da carne. Vamos aqui queimar aqui esta heresia com o fogo do céu. Aleluia. Vamos queimá-la. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. João capítulo 5. Olha o que é que disse Jesus. Não, vamos aqui ler aqui. Não vos maravilheis disto. Versículo 28. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, então o que é que está no sepulcro? Não é a alma da pessoa. Aleluia. A alma da pessoa está na glória, está com Deus. Estamos a falar de quem morreu salvo. Os que não morreram salvos, a alma está em tormentos no Hades, no Sheol, no inferno, tal como o rico, que morreu sem salvação e estava sendo atormentado naquelas chamas. Jesus não é mentiroso e Jesus falou da existência do inferno como um lugar de tormento. Então não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus falava da ressurreição, mas Orígenes negava. Este herege do Orígenes negava a ressurreição corporal. Segunda heresia de Orígenes, das 4 principais, a pregação da doutrina da pré-existência das almas, que a gente já vai aqui neste estudo provar que é uma doutrina de demónios, propagada anteriormente pelo filósofo Platão. Então a origem foi em Platão, na filosofia grega, pós-socrática.
Depois, ou quando é que ele foi introduzido no meio cristão? Através de Orígenes, que era um herege. Era um herege, inclusivamente, era um herege, e algumas dessas heresias deram apoio até à adoração a Maria. Que Maria era virgem. Não é? Mas que Maria permaneceu virgem. Então, cuidado, que este homem aqui foi muito usado pelo catolicismo, que surgiu depois. Não é? As ideias dele como base doutrinal. Isso é que Orígenes é aclamado na Igreja Católica como um grande teólogo. Glória a Deus. Sharabando gloria prashotokovanagaya. A ideia de que Cristo já detinha a natureza humana antes mesmo da encarnação. Espera aí, meu irmão. Não. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Glória a Deus. Sharamanda glaya surikanta ramanagai. Aleluia. Foi na encarnação que ele uniu a natureza divina, que já possuía uma natureza humana incorruptível, sem pecado. Quem querer diga glória. Sharamanagai, prai shuriandaramanagai, prai shuriandaramaya. Amém? Não há base nenhuma, mas eu não vou estar aqui a refutar esta ideia, porque perderíamos aqui muito tempo. 4. A teologia do universalismo, que todos hão de herdar a salvação, e até mesmo o diabo. Olha que coisa tão encapetada. Aleluia. Todos os homens, os anjos caídos todos, e até mesmo o diabo. Então todos vão alcançar a salvação. O diabo vai ser salvo. Então porquê é que tu não pregas para o diabo? Se o diabo vai ser salvo, vamos evangelizar o diabo e os anjos que caíram, os demónios. Vê que maluquice. Que coisa doida. A teologia do universalismo, ou seja, que todos hão de alcançar a salvação. Todos os homens, os anjos caídos todos, e até mesmo o diabo. De uma doutrina de demónios. Quem querer diga glória. E isto aqui está sendo ensinado. Não é? Muita gente prega isso. Tem vários hereges aí pregando estas heresias. Porque Jesus disse, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque muitos procurarão, não entrarão. Aleluia. Racantaramasteria andalabaia. A porta que leva ao céu é estreita, são poucos os que vão ser salvos. Então, é bem claro que isto aqui é errado. O príncipe deste mundo já está julgado, ele já está condenado, ele não vai ser salvo, disse Jesus. Então, vês aqui que a doutrina da pré-existência foi introduzida por este herege Orígenes. E há muitas heresias. Se fôssemos aqui combater Orígenes, misericórdia, não sairíamos daqui. Glória a Deus. Quem querer diga glória, diga Deus seja louvado. Orígenes. Glória a Deus. Olha aqui, o pensamento de Orígenes acerca de Maria, para ver que ele foi usado, como ele é muito apoiado e considerado um dos principais teólogos do catolicismo. O pensamento de Orígenes chama bastante atenção no que diz respeito a este tema, pois além de afirmar a virgindade de Maria, claro que ela era virgem, mas ela não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, porque ela teve outros filhos e filhas. Realça os olhos com que naturalidade afirma também a Imaculada Conceição de Maria, que Maria foi concebida sem pecado. O único que foi concebido sem pecado foi Jesus, não Maria. Todos nós, todo o homem, inclusive toda a mulher, inclusive Maria, herdámos de Adão uma natureza pecaminosa, excepto Jesus. Porque o que dela foi gerado do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, santificou o ventre dela para nascer Jesus. Desposada com José, mas não carnalmente unida. É o que ele diz. A mãe deste foi mãe imaculada. Imaculada, mãe incorrupta, mãe intacta. A mãe deste, de qual é este? A mãe do Senhor, unigênito de Deus, do Reino Universal, do Salvador e Redentor de todos. Portanto, fala de imaculada, sem mácula, sem pecado. O único que não pecou foi Jesus. Ela não é mãe de Deus. Ela foi mãe de Jesus como homem, mas como Deus ele já é. Ainda antes que ela nascesse, ele já era. Ainda antes que Abraão nascesse, eu sou, disse Jesus. Então, Orígenes era um grande herege. Um herege de carteira cheia. Um falso profeta. Estamos aqui a falar de um falso profeta. Um herege. Quem querer diga glória. Glória seja dada a Deus. Agora, glória a Deus. Quem querer diga glória. Diga aleluia. Mas esta doutrina, estamos a falar que esta doutrina aqui
da origem angelical dos homens, que eu até tenho aqui uma postagem também já refutando, mas noutra área aqui, que é a origem angelical dos homens, mais doutrinas de demónios, meti aqui. O pastor Luís Guerreiro está no meu canal Espada do Espírito, a Palavra de Deus. Então, esta doutrina aqui da origem angelical dos homens agora tem tido um avanço, ou seja, existe várias pessoas, glória a Deus, quem crê diga aleluia, diga Deus seja louvado, vários cristãos, ou melhor, vários hereges, que estão defendendo ela. Olha aí, houve aí uma. Isto é do canal Estrangeira neste Mundo. Tata Hassan. O título é Pré-existência, Anjos, Estrelas, no Mundo Sou Peregrino. Ouve aí. Oi, oi. Antes de tudo, queria contar que tudo que você ouvirá neste capítulo é algo que você já sabia. Portanto, ela diz, tudo que tu vais ouvir, tu já sabias. Vamos lá ver se a gente já sabia. Portanto, se você já tinha ouvido, será apenas uma recordação de uma guerra histórica, a qual foi ocultada do seu subconsciente e que você não consegue recordar. Pois na Bíblia, a mensagem central é a redenção através do Messias. Continuando, aqui. Quem ressuscitou e veio salvar-nos. Pois a redenção significa voltar a comprar algo. E não se pode voltar a comprar algo se antes não foi teu previamente. Então me pergunto, está preparado para descobrir que realmente todo esse mundo terrenal é uma situação de um campo de provas? Amém. Vai ouvindo aí. E uma quarentena? Hoje vamos ver o que passou antes do princípio e como foi que chegamos a este mundo. A conclusão absoluta é que todas as evidências nos conduzem ao relato bíblico que já pré-existíamos. Ela diz, todas as evidências nos conduzem ao relato bíblico que já pré-existíamos. Porque ela depois vai citar alguns versículos, só que eu vou já advertir. Uma coisa é a presciência divina, que Deus sabe de antemão, Deus já te conhecia de antemão, já sabia o que é que tu ias fazer de antemão. Uma coisa é a onisciência divina. Outra coisa é a pré-existência humana, que são coisas diferentes. E que os fatos que sucederam no céu são reflexo do que estamos vivendo atualmente aqui na Terra. E vamos começar a refletir que os 7 dias de Gênesis da criação e da caída do homem não podem ser tomadas de maneira superficial. Existe um profundo conceito e significado de trás de cada passagem bíblica. Vocês não podem dizer que Adão e Eva pecaram porque comeram uma maçã, ou que todos somos pecadores de nascimento porque Eva pecou ao errar sua dieta cotidiana. Aqui ela já está defendendo a primeira heresia, está a dizer, nós não podes dizer que todos somos pecadores porque Adão e Eva pecaram ao errar a dieta cotidiana. Olha aí, rai claplá, vamos já refutar isto. Rai clamando go banagasteria. Nós herdamos sim, aleluia, uma natureza corrompida, pecaminosa de Adão e Eva. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui. Olha aí. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, então porque é que a gente morre? Fisicamente. Aleluia. Por causa do pecado de Adão. Então nós herdamos uma natureza mortal de Adão. Xarabá, e sujeita a pecar.
Aleluia. Ricanta la mastéria. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, então a ofensa trouxe a morte, tanto física como espiritual. Não é? Porque é que temos que pregar o Evangelho a toda a criatura? Porque só quem crer e for batizado será salvo. Então a pessoa tem que crer, tem que se arrepender. Se não vos converteres de igual modo, perecereis. Eis que a iniquidade foi concebida em pecado, me concebeu a minha mãe. E em pecado me gerou a minha mãe, dizia o salmista Davi. Então nós já herdámos uma natureza corrompida. Aleluia. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Aramanda glória praí shuri cantas neri andaramaya. Glória a Deus. Aleluia. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aleluia, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais, a morte reina sobre todos, por causa da ofensa de Adão, muito mais também os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aleluia. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio, aleluia, a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, aleluia, assim pela obediência de muitos, aliás, pela obediência de muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, é muito forte. Olha aí, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados, ou seja, ressuscitados em Cristo. Glória a Deus. Então estou aqui provando, irmão. Anda cá, saia, cantora, anda cai. Aleluia. Eis que a iniquidade foi concebido. Salmo 51. Olha aí, o que é que dizia Davi? Eis que a iniquidade foi formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então a gente já herda essa natureza já desde o ventre. Quem querer diga glória. Então estou aqui provando-me. Muita heresia aí sendo pregada. Continuando aqui ouvir aqui a irmã do canal Estrangeira neste Mundo. E realmente, o que todas as religiões estão fazendo ao aceitar essa versão de Gênesis de maneira superficial é que cada bebê que nasce é culpado por algo que não fez. Pois bem, tecnicamente nossos corpos materiais, nossos corpos físicos, são avatares, são habitações, recipientes de uma identidade de nós mesmos. Olha, ela agora disse que cada corpo que nós temos, cada um de nós é um avatar. Olha que doutrina esotérica, mística, nova-erense. O que é um avatar? Vamos aqui, avatar. Avatar é uma manifestação corporal de um ser imortal, ou seja, de um Deus. Segundo a religião hindu, por vezes até ao ser supremo. Então, tu és o quê? O avatar, tu és Deus. Tu és Deus encarnado. Deriva do sânscrito avatar, que significa descida, normalmente notando uma das encarnações de Vishnu, tais como Krishna, que muitos hinduístas reverenciam como divindade. Então, avatar o quê? É uma encarnação, está aqui. Avatar vem do sânscrito avatar, que significa descida de Deus ou simplesmente encarnação. Qualquer espírito que ocupa um corpo na carne. Representa assim uma manifestação divina na terra. Então, tu és um encarnado. Quando a Bíblia diz que somente Jesus encarnou, vê que heresias de perdição, doutrinas de demónios, meu irmão, estão sendo ensinadas na internet. Glória a Deus. Em um estado anterior. E em cada relação sexual, em cada reprodução entre duas pessoas, estamos criando uma casa física para um novo hóspede que virá do alto. Porém, existe... Diz tu virás do alto. Tu não existias, agora virás do alto. Tem dois tipos de recipientes, dois tipos de corpos, onde uma semente se origina de Caim e outra de Sete.
Um é filho do matrimônio entre Adão e Eva, e o outro é filho fruto de um adultério entre Eva e a serpente. Olha aí. Diz que a descendência. Anda, caia, maia, os descendentes de. Não é? Há duas descendências. É uma descendência divina, não é? Fruto da relação entre Adão e Eva. E a descendência, aliás, de Abel. Fruto da descendência da relação entre Adão e Eva. E a descendência de Caim. Fruto da relação entre Eva e a serpente. Como se Eva traísse Adão com a serpente. Onde é que está escrito na Bíblia que Eva se deitou com a serpente e que teve relação sexual com a serpente? E esta mesma doutrina de demónios é ensinada pelo William Marion Branham. William Marion Branham, da seita unicista, da Igreja Unicista, que é uma seita pseudo-cristã, chamada Tabernáculo da Fé. Vê que doutrina de demónios. Aramandagas! Que ele diz que o pecado original foi Eva ter relação sexual com a serpente. Então, doutrinas de demónios, meu irmão. Doutrinas de demónios. Sangue de Jesus tem poder. Que é pela linha de Caim, onde começariam a encarnar todos os anjos rebeldes que no céu não foram conforme o que o Pai havia dito. E creram. Agora diz que pela linha de Caim, pela descendência humana, da mistura entre a Eva e a serpente e Satanás, não é? Os anjos rebeldes iriam encarnar aqui na Terra, iriam viver aqui entre nós. Que foram autocriados e autossuficientes. O castigo foi que a terceira parte começariam a encarnar todos os anjos rebeldes que no céu não foram conforme o que o Pai havia dito. E creram que foram autocriados e autossuficientes. O castigo foi que a terceira parte dos anjos desceram aqui na terra como o último bastião antes de serem sentenciados ao lago de fogo. Então, por exemplo, você verá como a ciência da elite promove que o ser humano não foi criado por um Deus, mas que revolucionamos de uma explosão que viemos da ameba, que blá blá blá, enfim. Pois bem, exatamente, é uma réplica de algo que aconteceu igualmente no céu. Ela está a dizer que nós somos uma réplica daquilo que aconteceu no céu. Vê que heresia. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Agora ela vai citar e vai vomitar muitos versículos, nós não vamos aqui ouvir tudo. Né? Ela vai dizer aquela palavra: veio a minha palavra do Senhor, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesse te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ela confunde, glória a Deus, a presciência de Deus, ou seja, o conhecimento prévio que Deus tem, com a pré-existência. Pega neste versículo, mas esquece que a Bíblia não se contradiz, e a gente depois já vai refutar isto. Glória a Deus, quem crê, diga glória. O rabacanto alabasteri andalamaia. Agora vamos ouvir aqui outra herege aqui do canal DNA Ciência de Deus. Vamos ouvir aqui outra herege. A roda de Sansara. A roda de Sansara, que define como uma roleta programada pelo Eterno a vinda de seres espirituais. Ele diz que a roda de Sansara é como uma roleta programada pelo Eterno. Quer dizer, que o Eterno, ou seja, Deus, o Elolam, o Criador, glória a Deus, Yahvé, portanto, Deus, o Pai, é que programou a roda de Sansara. Ele é que criou e programou esta roda. Vamos lá ver o que é a roda de Samsara. Vamos aqui. Olha aí, Samsara. Só para ver. E porque este canal DNA, Ciência de Deus, também promove a doutrina da pré-existência. Que nós éramos pré-existentes. Noutros corpos. Agora repara. Onde é que ele vai buscar essas ideias malucas? O que é que ele apoia? Qual é a base? Ele mistura a Bíblia com hinduísmo. Samsara vem do hinduísmo, olha aí, Samsara. Sansara, do sânscrito Devanagari. Preambulação. Pode ser descrito como um fluxo incessante de renascimentos através dos mundos.
experimentado pelos seres sencientes. Na maioria das tradições filosóficas da Índia, incluindo o hinduísmo, o budismo e o jainismo, o ciclo da morte e renascimento, então tem a ver com a reencarnação. Então ele crê na reencarnação, olha aí. Sharabakai, é reencarnado como um fato natural. Então, esta roda, diz aqui, ele diz que esta roda é programada por Deus. Então Deus é hindu, Deus é a favor do hinduísmo. Será que todas as religiões levam ao céu? Podemos ter poli-religiões, várias religiões? Será que Arai, clamando, glória, o caminho para o céu não é só o cristianismo bíblico? Temos que ingressar pelo hinduísmo, beber das águas do hinduísmo, que é politeísta, crê em vários deuses, entre os três principais seria Brahma, Shiva e Vishnu, mas que tinha vários outros deuses, e alguns deles controlavam os fenómenos da natureza, em que creem que o homem vai reencarnando até se unir na última reencarnação com o Brahma, que é o Deus que impregna tudo e todos. Então peraí, Deus é o Deus hindu? Deus é o Deus do hinduísmo? Olha aí. A maioria das tradições observa o samsara de forma negativa, uma condição a ser superada. Por exemplo, da escola Advaita de Vedanta de hindu, samsara é visto como a ignorância do verdadeiro eu. Brahman e a sua alma é levada a crer na realidade do mundo temporal e fenomenal. Eu não vou estar nem a estender, também não vou estar a dar base a isto, mas é para tu entenderes. É para tu entenderes, meu amado irmão, glória a Deus, onde é que essa gente vai beber as águas. Essa gente crê na doutrina da pré-existência, tenta basear-se no hinduísmo. Então esta roda de Sansara, segundo o dono do canal DNA Cena Deus, foi programada pelo Eterno, ou seja, por Deus. Saindo do Guf para encarnarem aqui, via ligações eletromagnéticas no circuito elétrico dos céus para o solo. Portanto, ele diz que a gente encarna via ligações eletromagnéticas. Está a dizer que nós encarnamos. Quando eu já provei que o único que encarnou foi Jesus. O Verbo se fez carne. Deus se manifestou em carne e habitou entre nós. Só Jesus. Nós não encarnamos. Aquilo que chamamos de signo nada mais é do que a posição do Sol no céu no momento da fecundação e do nascimento de cada pessoa. Para termos uma... Agora ele está defendendo os signos. Está defendendo os signos do zodíaco. Que nós dependemos das posições das estrelas. Então ele está defendendo o quê? A astrologia. Ideia das energias que estão presentes e que precisam ser desenvolvidas ou utilizadas na encarnação de cada um. Bem, um mapa astral ou carta natal é uma representação geométrica feita num plano bidimensional, numa terra... Agora está defendendo o quê? O mapa astral. Astrologia. Rablai, Surikai, mapa astral. Olha aí, mapa astral vem da astrologia. Olha aí, o mapa astral mostra a posição correta dos astros, dos signos do zodíaco, em relação à Terra no momento do nascimento de uma determinada pessoa. Então ele está a pregar o quê? A doutrina da astrologia. Que nós dependemos dos astros, nós somos influenciados e devemos venerar esses astros, o Sol, a Lua e as estrelas. Oh, glória a Deus, aleluia. De acordo com a astrologia cabalística, o que é a Cabala? A Cabala tem a ver com o judaísmo. Não é? A Cabala é um método esotérico, portanto não é um método cristão. Disciplina e escola de pensamento no misticismo judaico, tem a ver com a magia judaica. Os cabalistas tradicionais do judaísmo são chamados Mekubalim ou Mashkilim. Então vê onde é que foi beber as fontes para se basear ou para fundamentar a doutrina da pré-existência. Oh, Ramanta, lá sai no mapa astral. Alelai, Kamai, a posição dos astros no momento em que nascemos influencia a nossa maneira de ser. É o que ele diz, não. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Então, aleluia.
Nós somos de Jesus, nós somos de Deus. Ele é que determina, não é os astros. Não é os astros criados por Deus, o Sol, a Lua e as estrelas criados no quarto dia da criação. Cuidado. As configurações do mapa astral se repetem cada 26 mil anos. A Terra, aleluia, randagai, nem tem nem 10 mil anos, tem 6 mil anos. Portanto, ele é como uma impressão digital, não existe um do outro. Para a interpretação correta do posicionamento dos planetas, de seus aspectos, é necessário consultar um astrólogo. Manda-te consultar o que é o astrólogo. O que é astrólogo? Bruxo. A astrologia é uma pseudociência, diz aqui, é uma pseudociência. Amém? Rakla plasu contolo vandakabanagai. Segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes poderiam prover informação sobre a personalidade das relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humano. É considerada como tal uma atividade divinatória, uma adivinhação. É dos adivinhos. Olha, vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o Sol, a Lua e as estrelas. Cuidado. Vamos lá ver se nós temos que estar a olhar o mapa astral. Deuteronômio capítulo 4. Uma forte advertência aqui. Amém? Diz aqui que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus. E sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas àqueles a que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Está aqui condenando a astrologia, Deuteronômio 4:19. Amém? Vamos aqui agora refutar aqui. Graças a Deus este Emery Prince desapareceu da internet, mas continuaram algumas das suas coisas. Então, há uns anos atrás, em 2018, surgiu na internet, glória a Deus, ou em 2020, não sei, mas surgiu este suposto testemunho, que não é testemunho, isto é uma heresia. Surgiram uns testemunhos com voz robótica, também, de um tal Emery Prince e também do irmão dele, Sariel. Ou seja, eles colocaram nomes que dizem que é nomes de anjos. E estes indivíduos aqui, o Emery Prince e Sariel, tinham aí um canal em que também falavam a doutrina da pré-existência, a pré-existência humana lá no céu como anjos. Então, eles defendiam que nós éramos anjos. Ou seja, então se éramos anjos, saímos do corpo do anjo e reencarnamos. Lá está a doutrina da reencarnação. Vamos aqui ouvir o que é que diz aqui. Isto já é antigo, mas eu já fiz uma vez uma refutação, mas é sempre bom dar uma pincelada. Para tu saberes como é que o diabo tem enganado muita gente. Paz seja convosco. Meu nome é Emery Prince, sou peregrino em uma terra estranha. Meu nome é Emery Prince, sou peregrino em uma terra estranha. Continuando. Não sou daqui, vim de cima, vim para... Eu não sou daqui, vim de cima. É a mesma conversa do pastor Júlio César. Eu não sou daqui, vim do céu. Ó, que soldados eu tenho do céu. O mesmo demónio que estava neste, que inspirou a escrever esta blasfémia, esta mentira, está no Júlio César. O mesmo tipo de demónio, enganando o povo. Para anunciar sobre a terra o amor, a justiça e a manifestação do juízo do meu Pai, cujo nome é maravilhosamente belo. Eu vim para manifestar a justiça e o juízo do meu Pai. E muito superior à compreensão humana, vim para falar boas novas aos mansos e humildes, e a pôr em juízo os errantes cujo patrimônio é o pecado. Diz que veio para levar as boas novas aos mansos e humildes, para pôr a juízo aos pecadores e errantes. É como se ele fala como se ele próprio fosse o próprio Jesus. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Vê que exaltação deste personagem, não é? Que é um personagem criado. Que eu creio que a própria pessoa que o criou não se chama Emery Prince.
Amém? Príncipe tem a ver com príncipe. Vamos continuar aqui. Eu pelejo junto com Miguel, Gabriel e os outros 72 príncipes do céu, cujos nomes são como os nomes de Deus. Então, ele peleja junto. Então, ele faz parte desses anjos. Peleja junto com Miguel, com Gabriel e com mais 72 príncipes. Então, ele é um anjo. Vê a doutrina. Será que o homem é um anjo? Deus, e já quero começar dizendo que se Deus tiver misericórdia de ti, ele te purgará e te dará outra chance. Mas se caso ele não tiver misericórdia de ti, ele mesmo tomará a sua foice afiada e ceifará a tua cabeça, em dias de luto extremo. Olha que aberração. Se ele não tiver misericórdia de ti, ele mesmo pegará a sua foice e ceifará a tua cabeça. Ou seja, ele vai-te decapitar. Vê que coisa tão brutal. Vê que coisa tão anormal. Tu para ver que isto não é algo, isto não é inspirado por isto, é inspirado pelo capeta. Amém? Continuando a ouvir esta aberração. Meus ossos se apodreceram no pecado. Senti o cheiro de carniça vindo da minha alma. Os ossos apodreceram no pecado. Espera aí, então ele não era um anjo? Mas veio à terra agora. Encarnou. Ou melhor, reencarnou. Saiu do corpo do anjo e entrou no corpo de um homem. E agora os ossos dele apodreceram no pecado. Espera aí, então eu pergunto, Jesus morreu na cruz para salvar anjos que pecaram? Ou os anjos que pecaram estão reservados em cadeias eternas até ao juízo daquele grande dia? Olha aí. Ela estava mais podre que um esgoto. A graça me fez entender que, ou o homem teme a Deus e é salvo, ou ele é castigado eternamente pelos demônios no inferno. E no inferno, os homens apreciam a dor que fizeram ao coração de Deus. Seus ossos são devorados como uma carne doce, macia e suculenta. Os seus ossos são devorados como uma carne macia, doce e suculenta. Este indivíduo anda a ver muitos filmes de terror. Vamos continuar aqui. Claro que a gente sabe que há tormentos no inferno, mas veja, isto é um escrito poético aqui. Amém? Tem uma grande poesia, uma grande rima. Olha aí. Os almas nunca vão viver. Eles sofrem uma morte eterna, rigorosa e cruel. Da sua fala não sairá voz, e serão comparados aos vermes roedores de ossos. Da sua fala não sairá voz. Mentira. Mentira. Há várias pessoas que morreram então no inferno, que foram vistas no inferno. Deus permitiu que servos seus fossem arrebatados. Estão lá clamando, gritando. Gemendo de dor, clamando. Xarabandarabacanta aleluia. Então, há aqui coisas aqui que não bate. Continuando. Porque os demônios pisarão neles como se pisa em uvas para fazer sucos. O suco dos homens para eles é seu sangue. Se embriagam e riem-se grandemente. No inferno a sua alma é mais preciosa que qualquer coisa que você pode imaginar. E eles mesmos vão te atormentar com toda a sorte de tortura, dando e oferecendo a você a forte e agoniante dor ao Espírito Santo da verdade, o Conselheiro, o Espírito de Deus. Dando a ti a dor ao Espírito Santo da verdade? Espera aí. Mas a pessoa quando está no inferno já não tem o Espírito Santo. Se está no inferno, Deus... Ai, camana, o Espírito Santo só habita nos santos. Coisa mais contraditória. Continuando. Deus, eu, Emery, fui justificado em justiça, testemunhado pela boca de Deus. Olha aí. Eu fui justificado em justiça e testemunhado pela boca de Deus. Então ele está-se a fazer o quê? A Jesus. Porque ele pega em texto, porque o texto aqui, repara aqui neste texto. Quem é que foi justificado em espírito? Jesus. Mas ele está-se a fazer igual a Jesus. Ele está-se a fazer assim mesmo Jesus. Ele vai dizer neste suposto testemunho que encarnou. Olha aí. Rovalabassai, 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 16, mais uma vez. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. Foi o Emery Prince, foi justificado no Espírito por Deus? Não foi Jesus, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Então está-se fazendo assim mesmo Deus. De uma forma, anda não tão direta, mas dá para perceber que ele está-se a exaltar. O indivíduo que criou esta história, ou a exaltar a si mesmo, se ele se chama mesmo Emery Prince, tem que provar com documentação válida, não adulterada,
Ou, se criou este personagem de ficção, está a exaltar o personagem de ficção, como se fosse o próprio Cristo. Revelado como um homem, para que eu cumpra. Ele é que foi revelado, ou seja, foi manifestado como homem, mas foi Deus que se manifestou em carne. Então não foi Emery Prince que se revelou, que se manifestou em carne. Vê que blasfémia este testemunho. A sublime missão que me foi confiada, e para que a próxima geração que vier tenha a porção dobrada do meu espírito sobre ela. Era de Peraí, a porção dobrada do espírito. Do Emery Prince, que espírito é este? O espírito imundo, é claro. Vê que exaltação. Porção dobrada. Está igual a Elias. Não é? Que supostamente, não é? Está igual a Elias. Este homem aqui está igual a Elias, mas foi Elias que a porção dobrada do Espírito estava sobre ele. Não é o Espírito de Elias. O Espírito Santo, a porção dobrada, repousou sobre Eliseu. Então ele pega aqui em coisas que só aconteceram uma vez na Bíblia, num dos maiores profetas que já houve, que é Elias, e outro que é Eliseu, e pega para ele. E pega também passagens que se referem somente a Jesus. Só Jesus é que se revelou em carne, foi manifesto na terra, foi revelado. Não o Emery Prince. tarde, eu estava prestes a viajar para uma cidade. Naquele dia era a festividade dos jovens. E o Espírito Santo me disse quando eu estava sentado 2 horas antes do culto: Emery, eu quero que você vá. Preciso te mostrar coisas muito pequenas, mas que levam ao inferno. Eu obedeci. Não vou estar aqui a ouvir mais, porque não interessa. Vamos agora refutar esta ideia. E o povo gosta disto, aplaude estes testemunhos infernais. Vamos então. Será que nós éramos anjos? Eu não sou daqui, vim do céu. Lutei com Gabriel, Miguel e mais 72 príncipes. Eu encarnei. Então encarnou no Andacai, Massa Maia. Já vimos que somente Jesus encarnou. Jesus é que foi manifesto em carne. Mas vamos aqui. Os homens são anjos. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Amém. Será que os homens são anjos? Éramos anjos? Éramos pré-existentes? Será que éramos anjos e que éramos pré-existentes? Já existimos como anjos lá no céu? Vamos aqui a Gênesis, começar aquilo com Gênesis, capítulo 1. Vamos aqui. Vamos já começar a refutar esta ideia. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Elohim, ou seja, disse o Deus plural, majestoso: façamos o homem, Azá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem não é eterno, foi feito por Deus. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, criou Elohim, aleluia, criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: fortificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva verde, que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E agora aqui, vamos pular aqui para o 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia 6. Então quando é que o homem foi feito? Foi criado no 6º dia da criação. Então antes do 6º dia da criação, Adão não havia sido criado, nem Eva. Agora vamos aqui para o capítulo 2. É para tu veres, o homem foi criado. Será que Antaramassaia, o espírito do homem, era pré-existente no céu? Já vais ver aqui. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então ele fez o quê? Fez um boneco do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Raklabassamaya. Então soprou o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então ali é que ele passou a viver. Ser uma alma que vive. Então a alma não é eterna, nem pré-existente. Ela foi criada ali. A primeira alma foi criada ali, humana, pelo próprio Deus. Ele soprou
o fogo de vida. Xarabandaglaia, suricantasnéria, o ruá. Aleluia, rapando glória, e foi feito alma vivente. Rimanagasai. Então é Deus que criou naquela altura. Bem claro aqui, meu irmão. Não. Será que Adão já era pré-existente no céu como anjo? Não. Adão foi criado do pó da terra no 6º dia. Foi feita alma vivente. Não existia antes. Quem queria diga glória. Éramos anjos. Já pré-existíamos antes de nascer aqui na terra? Não. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Sharamanda glória praishuria cantas neri andala managai. Oh glória a Deus. Ra cantora machere managai. Aleluia. Glória a Deus. Quem queria diga aleluia. Então nós descendemos dos anjos? Descendemos dos anjos lá no céu? Oh, glória a Deus! Vamos aqui a Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Olha o que é que diz aqui o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Diz aqui no versículo 26. E de um só sangue, ou seja, de um só sangue, ou seja, de Adão e Eva, fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos já antes ordenados para os limites da sua habitação. Então nós descendemos de Adão e Eva. Os meus ancestrais primários era Adão e Eva. Glória a Deus. Arrimanaiga saia. Rovalabacai. Andacai. O Espírito era pré-existente? Não. E onde é que está a maior prova? Está em Zacarias. Capítulo 12. Vamos aqui a Zacarias 12. Olha aí. Nós já éramos pré-existentes lá no céu. Mentira. Pai da mentira é o capeta, é o Satanás. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, ou seja, fala. Aleluia. O Senhor, glória a Deus, Adonai. Quem querer diga glória. Sharamanaya Suriandas Neria. Aleluia. Fala Yahvé, o que estende o céu e funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, para aí. Deus forma o espírito do homem dentro dele. Não diz que o espírito do homem é pré-existente lá no céu. Nem diz que o espírito do homem é feito como um anjo e depois sai do corpo do anjo e reencarna num corpo humano. Então, o espírito do homem é formado dentro do homem. Está aqui a maior prova. Zacarias 12:1. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Cuidado com essa doutrina da pré-existência humana. Que o homem já pré-existia. O espírito humano e a alma humana já pré-existiam. É mentira. Xaramai. Deus forma o homem dentro dele. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Aleluia. Rova lava saia pantorogou. Hebreus 12:16. Estamos aqui a destruir estas doutrinas malignas. Hebreus capítulo. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Olha aí. Vamos ler o contexto. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, quem querer diga glória, todos os descendentes, todos os filhos participam da carne e do sangue. Temos carne e sangue. Também ele mesmo, ou seja, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte, na cruz do Calvário, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Servidão é escravidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então Jesus não morreu na cruz para salvar os anjos. Mas a descendência de Abraão. Aleluia. Os anjos, porque se nós fôssemos anjos, então, aleluia. Aleluia. Diz aqui que ele não tomou os anjos. A prova é que nós não somos anjos, não viemos de anjos, não temos nada com anjos. Lá no céu seremos como os anjos. Como não é igual, é semelhante, é parecido. É uma linguagem comparativa, é uma símile. Não é igual, seremos anjos. A Bíblia não diz que seremos anjos. Seremos como? Porque não casamos nem damos em casamento. Rouva lá, baixera, managai. Então Jesus não tomou. Ele não salvou os anjos na cruz do Calvário. Não morreu para salvar os anjos, para tomar os anjos e os libertar e os salvar. Mas a descendência de Abraão, muito forte.
Anda Kandarabasaya. Andagai. Rovalai. Cantoramanai. Outra prova aqui. Olha aí. Rovalabasaya. Cantaramanaya. Sêmia. Olha aí. Muito forte. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Obviamente que estes aqui são aqueles que se misturaram com as filhas de Adão, com as mulheres. Aqueles que, porque dizem em Gênesis capítulo 6, 4 e 6, viram os filhos de Deus, os Ben Elohim, ou seja, os anjos, que as Bat Adam, as filhas de Adão, eram formosas e tomaram para si todas quanto quiseram, todas as mulheres quiseram. E dessa união nasceu os gigantes. Então os anjos que pecaram, o que é que aconteceu? Os lançou no inferno. E os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O príncipe deste mundo já está julgado. Então Lucifer também seria salvo. O Raman Talabai Ramanagai, o Ramai Sarvaya, o Ripalama Câmara Shodokornekar Managai. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E, aleluia, Deus, Jesus, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha aí. O príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus não tomou os anjos não vão ser salvos. Se nós éramos anjos, então vamos todos ser condenados. Cuidado com estas doutrinas de demónios. Continuando aqui, já vimos aqui este texto em Hebreus, um maravilhoso texto. Deus não tomou os anjos, mas a descendência de Abraão. Ou seja, Jesus não veio para morrer na cruz do Calvário para salvar os anjos, mas a descendência de Abraão. Glória a Deus. Agora vamos a Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim: vamos ler aqui o contexto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Amém? Então ele estava falando para os gentios, para os não-judeus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então Deus já te conhecia antes de tu nasceres. Isso não é a prova da tua pré-existência, é presciência. Em santificação do Espírito para a graça, aliás, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas querendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. Então a fé tem um fim, tem um início. Ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus e tem um fim. A salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando que tempo em que ocasião tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, justificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, como Isaías disse. Não é? Que ele foi ferido pelas nossas transgressões e muito pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas pisaduras fomos sarados. Então Deus revelou ao profeta Isaías os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Ele era profeta, é um exemplo.
Raiklaplai, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais, portanto estamos falando de profetas, não é aos anjos, aos profetas, foi revelado, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas. Ou seja, para a igreja, para os cristãos, aqueles que haviam de aceitar a Cristo, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Então os anjos desejariam pregar o Evangelho. Então, eu não sou um anjo que encarnei ou reencarnei agora num corpo humano para pregar o Evangelho a vocês. Tu não és um anjo que desceste do céu. Os anjos desejam atentar. Os anjos desejavam, aleluia, ser eles a pregar. Haraman, a profetizar. Labacantorabachadagai. Mas Deus não lhes deu essa incumbência, essa missão. Aleluia. Então nós não somos anjos que viemos do céu. Os anjos são diferentes dos homens, dos cristãos que se iam salvar. Há uma diferença. Então está aqui provado por A mais B. E agora a maior prova que nós não somos anjos tem a ver com a própria criação. Vamos aqui ao Salmo 8. Glória a Deus. É a penúltima passagem que vamos ler para depois finalizar. Quem querer diga glória. A penúltima, ainda vamos ler mais uma ou duas, mas Salmo 8. Aqui a prova que o homem é diferente dos anjos, não tem nada a ver com anjos. Está aqui. Este povo não lê Bíblia, mas vai ao hinduísmo, para a roda de Samsara, vai para a astrologia, os signos do zodíaco. Olha aí. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois tu puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste a força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando eu vejo os céus, os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que lemos dele, ou o filho do homem para que o visites. É a pergunta. Quando eu olho para o céu, para os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que lemos dele, honre cantarai ao filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Então, há uma diferença. O homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, o homem é diferente dos anjos. E de glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. E tu te puseste debaixo dos seus pés. O que é que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a face da terra. Rabai! Enchei a terra e sujeitai. Fortificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Então a ordem não foi dada a anjos, nem a querubim, nem sequer a Lucifer. Ele é chamado o príncipe do mundo, mas é o do mundo caído, não do mundo criado, mas a Adão, ao homem. Aleluia. Quem sujeitou a criação foi Adão, foi o homem. Então, Samaya. Então há uma diferença. Embora o homem seja criado um pouco menor, ou seja, não tem tanto poder, tanta glória quanto o anjo, porque tem um corpo mortal, está sujeito também a morrer, todavia foi ao homem que foi dado o domínio, e não aos anjos. Glória a Deus, quem querer diga glória. Então há uma diferença. Deus criou o homem e Deus criou os anjos. São diferentes. Rabandodoria plaiki, maior prova. Todas as ovelhas do campo e bois. Glória a Deus. Aramanaya, Suriandas Néria, todas as aves do céu, os peixes do mar e tudo aquilo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então o que é o homem mortal para que temos dele ao fim do homem para que o visites? Pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra coroaste. Então não coroaste os anjos. Então há uma diferença entre homem e anjo, não tem nada a ver. Eu não era um anjo, como diz o falso profeta Júlio César. Júlio César diz assim: olha para as minhas asas, vê como são grandes, eu também tenho asas como os anjos, e quando eu estou em guerra elas se abrem. Ai, que saudade eu tenho do céu, eu não vim daqui, vim do céu. Então ele é um anjo. Aleluia, rouva lá baixai. Noutra passagem, Júlio César disse assim: Cristo tomou o meu corpo. Ou seja, Cristo reencarnou, porque se Cristo está com um corpo de glória, tinha que largar aquele corpo de glória para vir num corpo imundo de um falso profeta aqui na terra e encarnar nele. Cristo tomou o meu corpo, olha as minhas chagas, levantou as mãos e uma mulher desmaiou. Na igreja, um falso sinal e prodígio de mentira. Agora vamos aqui, Rai clavaço, ponto covanaia. Vamos lá ver se Jesus desceu do céu e encarnou, ou tomou o corpo, ou encarnar é a mesma coisa do falso profeta Júlio César. Vamos aqui ver se isso procede da Escritura, se isso casa com o que está escrito. Jesus está aqui na terra? Não. Jesus está lá no céu, à destra do Pai. Olha aí.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. Amém. Vamos ler o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e assim venham sobre vós, venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E Ele envia Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Ele está contido no céu, até aos tempos da restauração de tudo, ou seja, até ao tempo em que Jesus vai vir para arrebatar da sua vinda. Ripalabacantaramanagay. Jesus Cristo uma vez se manifestou para tirar os pecados do mundo. Voltará-se outra vez para os que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao 28. Está lá. Então ele está contido até ao tempo da vinda dele para arrebatar a igreja. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então Jesus não poderia descer lá da glória do céu, largar o seu corpo de glória e encarnar, ou melhor, reencarnar, largava um corpo e reencarnava noutro, no corpo do Júlio César, do falso profeta aqui na terra. Rabassamaya, Rovalabacantarabacantalabaya, até ao tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca a todos os seus santos profetas desde o princípio. Então é bem claro, aqui por vandas heresias, aqui dessa doutrina da pré-existência humana, que a alma humana já pré-existia, mentira, o espírito humano já pré-existia, mentira. Deus forma o espírito do homem dentro dele. Aleluia. Adão não era pré-existente como anjo lá no céu. Por último, vamos aqui destruir toda essa questão aí, que o homem é anjo, nós somos anjos. Vamos aqui destruir isso. 1 Coríntios capítulo 6. Amém? Destruindo essas heresias do inferno. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Arai, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais às coisas pertencentes desta vida. A esta vida. Então, peraí, nós vamos julgar os anjos que caíram. Nós vamos julgar, então, nós vamos julgar. Nós vamos ser juízes desses anjos que caíram. Peraí, então nós não temos nada a ver com anjos. Nós vamos julgar os anjos, então nós não somos anjos. Aleluia, quem crê, está aqui as provas. Salmo 8, 1 Coríntios 6, só não vê quem quer ser cego. Quem queria diga glória. Então essa ideia da origem angelical, a doutrina da pré-existência humana e a origem angelical dos homens é uma heresia de perdição. Amém? Até aqui tenho falado que Deus em Cristo vos abençoe. Quem não aceitou Jesus, aceitou hoje. Amém? Jesus morreu na cruz para te salvar.